E aí, fera, beleza? Aqui quem fala é o Alcides Lima do canal Física em 15 minutos com mais uma aulinha para o Extensivo Enem 2016. Aula de Cinemática Vetorial. Roda a vinheta. Bom, pessoal, vamos lá. Começa a nossa aula de Cinemática Vetorial. Primeiro vamos diferenciar as grandezas vetoriais das grandezas escalares, que é da cinemática escalar. Bom, as grandezas escalares elas ficam perfeitamente definidas por seus valores numéricos acompanhados das respectivas unidades de medidas que contêm. Uns exemplos é a massa, a temperatura, o volume, a densidade, comprimento e assim por diante. Já as grandezas vetoriais, elas exigem, além do valor numérico da unidade de medida, elas exigem uma direção e um sentido para que fiquem completamente determinada. Ela é mais abrangente. Por exemplo, é o deslocamento, velocidade, aceleração, força. Bom, Alcides, é ruim de decorar massa, temperatura, volume e que grandezas escalares e que vetoriais são deslocamento, velocidade, aceleração e força e outros. Para você decorar, simples, faça-se essa pergunta. Para onde? Uma massa. Eu dou um exemplo, 80 quilos, eu peso 80 quilos. Mentira, eu não peso 80 quilos. Mas um exemplo, 80 quilos. Você se pergunta, 80 quilos para onde? Não tem sentido, 80 quilos é 80 quilos. Então isso não faz sentido. Faça essa pergunta, para onde? No exemplo, deslocamento. Eu desloquei, eu andei 200 metros. 200 metros para onde? 200 metros para a direita, 200 metros para trás. Então, se tem como responder essa pergunta, se pode abranger mais essa pergunta, então é uma grandeza vetorial. Beleza? A cinemática vetorial, ela se divide em alguns tópicos. Temos 3 aqui, mas temos mais. Bom, o primeiro é o deslocamento vetorial, que é o ΔR. Diferente do deslocamento escalar, o deslocamento vetorial ele é representado pelo ΔR. O escalar é representado pelo ΔS. Beleza? Bom, temos aqui este exemplo. Vamos colocar aqui que ele terminou em 200 metros. Temos este exemplo aqui. Vamos supor que uma bola... Cadê o piloto vermelho aqui? Vamos supor que uma bolinha, um corpo qualquer, meu desenho é ótimo, ele percorreu essa trajetória e veio até aqui. Bom, se nós formos perguntar qual seria o deslocamento escalar, iríamos pegar o tamanho da trajetória, porque a cinemática escalar, a variação, o deslocamento de espaço na cinemática escalar, ela respeita a trajetória. É como se tivesse um percurso e ela seguisse todo esse percurso, mesmo se tivesse com curvas ou não. Exemplo de um carro. Beleza? Então, o deslocamento escalar aqui seria igual a... Deslocamento escalar aqui seria igual a 200 metros. Beleza? Porém, a cinemática vetorial é diferente. Ela pega os dois pontos, o ponto inicial e o ponto final, e liga uma reta. Ou seja, é a menor distância entre os dois pontos. Toda reta, lembrando um pouco da matemática, é a menor distância entre os dois pontos. Então, é o que o deslocamento vetorial representa. A menor distância entre os dois pontos, que seríamos aqui, onde estaria o vetor. Pegaríamos e ligaríamos a reta aqui nessa bolinha. Vamos fingir que está ligado na bolinha. E aqui seria o ΔR, que o ΔR seria igual a... Aqui, o ΔR seria igual a 150. Beleza? 150 metros. Alcides, como descobrir o deslocamento? Simples.
Ou eles dão na questão, como eu dei aqui neste exemplo, ou eles irão colocar alguma forma, ou então irão colocar um desenho quadriculado com as medidas para você usar Pitágoras. A maioria das vezes é Pitágoras, ou então ele dá o tamanho. Beleza? A cinemática vetorial ela apresenta algumas características. Beleza? São 3. A primeira que eu vou escrever aqui é o módulo. Beleza? Vamos dar aqui um exemplo. Pegar aqui e colocar um vetor de tamanho 4. Primeira característica é o módulo. O módulo ele define o valor desse vetor sem representação de nenhum sinal. Então, o módulo aqui desse valor seria 4. Opa, você não foi chamado, sai. O módulo desse vetor aqui seria 4. Beleza? Outra característica da cinemática vetorial dos vetores é a direção. Deixa eu anotar. Direção. Bom, o que seria a direção? A direção seria horizontal ou vertical. Em que direção este vetor aqui se encontra? Como vemos, ele se encontra na direção horizontal. Beleza? Beleza. Então, ele se encontra na direção horizontal. Vamos anotar. E a última característica na cinemática vetorial dos vetores é o sentido. O sentido. O que seria o sentido? O sentido ele seria para onde o vetor está indo. Ele está indo para cima, ele está indo para a direita, ele está indo para a esquerda, para onde ele estaria indo? Bom, neste exemplo aqui que usamos, ele estaria indo para a direita. Beleza? Pronto. Finalizamos aqui esse primeiro tópico. Vamos agora para o segundo tópico, que é o tópico que fala do vetor velocidade média. A velocidade média na cinemática, na cinemática escalar, a velocidade média escalar, bom, ela é definida, como já vimos na outra aula, por ΔS, ela é definida, a velocidade, ela é igual a ΔS sobre ΔT, uma variação de espaço sobre a variação de tempo. Na cinemática vetorial, a sua velocidade é diferente. Ela é definida em módulo. Em vez de pegarmos e ela sai o resultado em módulo, em vez de pegarmos a variação de espaço e escalar, que usando este exemplo aqui seria 200, nós iríamos pegar este deslocamento, que é o deslocamento vetorial. Bom, como o tempo não é uma grandeza vetorial, será o mesmo tempo para definir qualquer resolução de qualquer velocidade, a média, ou a escalar ou a vetorial. Beleza? Bom, vamos continuar. Aqui neste exemplo, a fórmula, primeiro vamos aqui colocar a fórmula. A velocidade média escalar, que é dada em módulo, vetorial, perdão, que é dada em módulo, ela é igual à variação de espaço, que é o deslocamento, sobre o tempo. Como eu já disse, o tempo não é uma grandeza vetorial, então ele é o mesmo. Então, sempre que a questão disser para vocês calcular a velocidade média, quando ela falar só velocidade média, não vá deduzir nada. Só coloque o que ela falar literalmente. Colocou velocidade média, faça só velocidade média escalar. Quando tiver a palavra vetor, vetorial, é a velocidade média vetorial. O vetor velocidade média. Beleza? Aqui também vai entrar em módulo. Porque caso aqui não entre em módulo, se estiver um deslocamento negativo, aqui seria negativo. Bom, pessoal, vamos falar aqui sobre multiplicação de vetores. O que seria? Vamos usar aqui o mesmo exemplo de vetor. Um vetor de tamanho 4.
Meio de desenho sempre sendo perfeitos. Um vetor de tamanho 4. Caso eu pegue esse vetor e multiplique-o por 2, o que vai acontecer? Vou multiplicar esse vetor por 2. Aqui ficará da seguinte forma: o tamanho do vetor irá dobrar, o seu valor numérico também irá dobrar certamente. Porém, o seu sentido continuará sendo o mesmo. Beleza? Bom, vamos lá. O seu sentido continuará sendo o mesmo. Será direita. A sua direção será horizontal. A única coisa que irá mudar será o tamanho do tamanho do vetor. Multiplicando aqui por 3. Vamos lá. Multiplicar por 3. O vetor irá triplicar de tamanho, ficando com 12, o seu valor numérico. Porém, continuará no mesmo sentido e direção. O módulo que irá mudar. Bom, vamos usar outro caso. Um caso aqui que eu tenho um vetor de tamanho 4 e caso eu multiplico por um valor negativo. E aí, o que aconteceria? Multiplico aqui por menos 2. Pego um vetor de tamanho 4 e multiplico por menos 2. Quando eu colocar aqui, o tamanho do vetor irá dobrar. Irá dobrar? Sim. Vai ficar assim, Alcides? Menos 4? Não. Não vai. Menos 8? Não. E o sentido? Vai continuar o mesmo? Também não. O sentido irá mudar. E também o número ficará em módulo. Sempre em módulo. Então, o que é multiplicar um vetor por um número negativo? É simplesmente trocar o seu sentido, invertê-lo. Beleza? O valor será sempre em módulo. Pronto. Beleza? É isso aí. Essa parte de multiplicação de vetores, creio eu que já está bem explicada. Eu creio que vocês estão bem entendidos. Bom, calculando aqui, fazendo uma parte, um exemplo, vamos fazer uns cálculos. Um cálculo simples. Pegar aqui um semicírculo. Vamos ver se eu consigo desenhar. Consegui. Temos aqui um semicírculo com o seu raio, que é daqui até aqui. Bom, vamos supor que uma bolinha novamente, essa bolinha gosta de correr, vem aqui e passa até aqui. A pergunta seria: qual seria o seu deslocamento? Bom, essa questão aqui é uma questão muito bonita. Já caiu em um vestibular já. Bom, perguntando aqui qual seria seu deslocamento. Perguntou só deslocamento escalar. Então, certamente seria o tanto que ele andou aqui. E sabemos que isso aqui é um semicírculo. Sabemos que o comprimento de um círculo é 2πr, então o semicírculo seria o πr. Este seria um comprimento. Pierre, eu falo para minha namorada que eu quero colocar o nome do meu filho de Pierre, mas ela não deixa. Ela não aceita, mas vamos lá. Então, se falasse qual o deslocamento vetorial, o deslocamento vetorial seria ligar estes dois pontos, o ponto do início ao fim. Então, o deslocamento escalar, vetorial, ficaria como? Eita, delta acabada. O deslocamento vetorial ficaria 2r, 2 vezes o raio. Vamos usar um exemplo. Alcides, calcule a velocidade com um raio de 2 centímetros, 2 metros, que vamos a 10 metros, o raio 10 metros, em um tempo de 2 segundos que ele passou para atravessar. Bom, a velocidade aqui seria em módulo, primeiramente, que é igual ao ΔR sobre o ΔT, o ΔR em módulo. Bom, substituindo aqui os valores, irá ficar 2 vezes 10, que eu acho que foi 10 o raio, que eu falei. 2 vezes 10 ficaria 20. Então, 20 sobre 2.
Por que 20? Este raio é 10 e este raio também é 10. O seu deslocamento vetorial seria daqui até aqui, e não fazendo o comprimento do semicírculo. Seria uma reta, e a reta é 2r. Então, a velocidade aqui ficaria como? A velocidade média vetorial dada em módulo ficaria igual a 10 metros por segundo. Você percebeu aqui que a unidade de medida não muda, tanto sendo velocidade média escalar como sendo velocidade média vetorial. Beleza? Temos aqui o outro tópico que é o vetor velocidade. Aqui no círculo, vemos aqui que o vetor velocidade ele é tangencial à trajetória, ou seja, ele toca em apenas um ponto da trajetória e ele sempre vai no sentido da trajetória. Bom, aqui é bem simples, não tem nada a falar muito, só saber que o vetor velocidade ele é tangente sempre à trajetória. Beleza? Vamos falar agora sobre a soma de vetores, que é a parte que as pessoas mais temem, os alunos mais se complicam. Mas vamos ensinar aqui de uma forma bem legal que vocês poderão lembrar. Vamos lá. Bom, fera, vamos falar aqui da soma de vetores. Temos aqui dois vetores, o vetor A e o vetor B. E vocês podem ver que eles estão em sentidos diferentes e também estão em direções diferentes. Beleza? Aí você fala, Cides, como eu vou somar esses vetores? É simples. Se eles estivessem no mesmo sentido, seria mais simples ainda. Uma soma numérica aqui, beleza. Porém, eles estão em sentidos diferentes. Beleza? E também na direção diferente. Bom, como vamos fazer? Temos dois exemplos. O primeiro exemplo é a regra do polígono. A regra do polígono, sim, a regra do polígono é o primeiro exemplo. Vamos anotar aqui, o polígono. Como seria a regra do polígono, Cides? Bem simples. Vamos adotar aqui, fazer uma brincadeira. Vamos fazer uma dinâmica. Vamos supor que isso aqui seja a cabeça do vetor e aqui seja o rabo do vetor. Não me levem a mal. Aqui temos a cabeça do vetor e aqui temos o rabo. Mesma coisa, aqui a cabeça e aqui o rabo do vetor. A regra do polígono diz o seguinte: você pega a cabeça do vetor e junta com o rabo do outro vetor, que seria o vetor B. Aqui está o vetor A, que eu coloquei aqui, na mesma direção, mesmo sentido. E aqui o vetor B, na mesma direção e no mesmo sentido. E aqui surgirá um novo vetor, ligando estes dois pontos, que aqui seria o vetor soma. Aqui seria o vetor soma. Então, a soma aqui seria dada por a soma dos vetores seria, claro, o vetor A mais o vetor B, que pela regra do polígono é aqui. E como iríamos descobrir, Alcide, quanto vale esse S? Aqui, deixa eu anotar aqui o B. Como iríamos descobrir quanto vale esse S? Simples, regrinha da matemática. Vamos usar Pitágoras, onde diz que aqui a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos, que seria aqui o vetor A mais o vetor B. Então essa fórmula aqui vocês vão usar muito para descobrir a soma dos vetores, para descobrir também o deslocamento vetorial. O outro método é a regra do paralelogramo. Vamos anotar aqui, paralelogramo. Um pouco complicado. Bom, o nome não ficou, a escrita não ficou boa, mas vamos lá. Tendo a mesma ideia da cabeça e do rabo do vetor, é bem simples. É só juntar rabinho com rabinho.
aquele negócio, vai, junta o rabinho com o rabinho aí, todo mundo. Para aí, chame sua mãe agora e chame, mãe, vamos aqui juntar o rabinho com o rabinho para ver como é que dá a soma dos nossos vetores. Brincadeira. Não faço, eu sei que vocês não iam fazer. Mas, vamos lá. Pegando o vetor A e juntando com o rabinho do vetor B. Tamanho desproporcional, mas vai ficar assim mesmo. Vai aqui, você vai traçar uma paralela com o vetor B, que é esse aqui, e o vetor A. Você vai traçar também uma paralela aqui, beleza? Bom, e aqui surgirá um novo vetor, que será a soma, beleza? Aqui será a soma. Então, pegando rabinho com rabinho, juntando, traçando as duas paralelas, um em cada vetor, em cada cabecinha de cada vetor, vai sair um novo vetor. O que seria uma resultante aí? Seria a soma dos vetores. Beleza? Vamos aqui a um exemplo. Vamos a um exemplo aqui que temos dois vetores. O vetor de 10, o V1, e o vetor 2, que também é de 10. Tem o mesmo tamanho, porém estão em sentidos e direções diferentes. Beleza? Vamos lá. Usando aqui a regrinha do polígono. Vamos usar a regra do polígono. Foi a primeira que falamos, onde iremos pegar a cabecinha do vetor 1, que ele equivale a 10 metros por segundo, e juntar com o rabinho do vetor de número 2. Beleza? Juntar aqui, pegando a cabecinha desse daqui e juntando com o rabinho do outro. Então ficará aqui, deixa eu apagar. Deixa eu apagar o valor. Apaguei. Pronto. Vamos aqui, pegar o cabecinha de um e juntar com o rabinho do outro. Aqui ficaria a velocidade 2 e a velocidade 1. Pessoal, vocês não fazem ideia do calor que faz em Recife. Não fazem ideia. Só quem realmente mora agora está calor tenso. Voltando para o nosso exemplo. O nosso exemplo aqui. Então, juntando a cabecinha do vetor 1 com o rabinho do vetor 2, surgirá aqui a soma. Beleza? A soma do vetor aqui sabemos que é 10. Aqui também é 10. Então vamos usar aqui Pitágoras. O S vai ser igual ao quadrado do vetor 1 da velocidade mais o quadrado do segundo. Então, a soma é ao quadrado. Então aqui será o seguinte: 10 vezes 10 ficará 100 mais 100. Então, a soma aqui do vetor ficará igual a o quadrado de 200. Beleza? Deixa eu apagar aqui e reescrever. Então, a soma ficará igual a raiz quadrada de 200. Qual é a raiz quadrada de 200? Vamos simplificar aqui essa conta. Vamos pegar aqui e colocar raiz quadrada de 100 vezes 2, que é a mesma coisa de 200. Raiz quadrada de 100 é 10. Coloca para fora. Então, a soma do vetor vai ficar igual a 10 raiz de 2 metros por segundo. Essa seria a resposta do nosso exemplo. Beleza? A soma seria 10 raiz de 2. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se inscrevam no nosso canal, dê joinha se você gostou da aula. Eu sei que você gostou, eu sei que você está rindo aí. Chamou sua mãe para fazer rabinho com rabinho? Chamou seu papai vai dar uma tapa em você. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E aqui na descrição do vídeo tem a lista de exercícios, onde você será direcionado a um site que você irá baixar em PDF para você quiser imprimir ou não, ou responder onde você quiser. Beleza? É isso aí. Falou! Fui!